Olá, bem-vindo ao Alô Senado. Hoje a gente começa uma série de retrospectivas que vão fazer um balanço dos acontecimentos do ano de 2013. O programa de hoje fala sobre as manifestações populares que marcaram o segundo semestre. O público do Alô Senado pôs no ar as questões que mobilizaram o Brasil. O custo do transporte público, as críticas à impunidade e à corrupção e a má qualidade dos serviços públicos essenciais. O Alô Senado Retrospectiva está no ar. Em junho de 2013, capitais de vários estados foram palco de protestos contra os aumentos nas tarifas de ônibus. Essas manifestações ganharam apoio popular e passaram a criticar, entre outras questões, a falta de investimento em serviços públicos. Outra demanda frequente na pauta das manifestações foi o combate à corrupção. A mensagem do Luciano José da Silva, de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, reflete a insatisfação que deu o tom dos protestos. Na opinião do Luciano, a população está revoltada com o aumento da corrupção no Brasil. Ele quer saber a opinião dos senadores sobre essa situação. Quem responde à mensagem do Luciano é o senador Waldir Raupp. Olha, Luciano, e extensiva a todas as senhoras e senhores telespectadores, eu acho que a corrupção não está aumentando. Eu vou explicar por quê. Os jogos de controle estão apertando cada vez mais, isso é muito bom, e o Congresso Nacional tem feito o seu papel de criar leis aqui no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, para facilitar a fiscalização e o controle, de forma que o que está acontecendo é mais investigação, é mais fiscalização, e os veículos de comunicação também estão dando divulgação a todas essas operações. Então dá a impressão que a corrupção está aumentando, mas pelo contrário, eu acho que o combate está sendo mais rigoroso e a tendência é diminuir. Com o combate à corrupção, com as leis aprovadas no Congresso Nacional, com os jogos de controle apertando, arrochando mesmo, como estão fazendo, a tendência é a corrupção diminuir e jamais aumentar. Meu nome é Gabriele, eu tenho 14 anos, moro na Ceilândia e sou estudante. A minha pergunta para o senador é, com tanto dinheiro investido em Copa, falta educação e segurança e também saúde nos hospitais, o que está acontecendo? Por que está tendo pouco investimento na saúde, na educação e está tendo muito investimento na Copa? Olha, primeiro que são coisas um pouco diferentes, né? Os investimentos na Copa, a maior parte dele são investimentos privados, ou quase que a totalidade. A Copa vai trazer ao Brasil um legado maravilhoso, inclusive os governos, principalmente o governo federal, está investindo em cada uma das cidades sedes de Copas, milhões de reais em infraestrutura, aeroportos, monotreios, metrôs, mobilidade urbana. Então tem muito dinheiro indo por conta das Copas. Se não tivesse a Copa, talvez não teria todo esse dinheiro. Agora, com relação à saúde, precisamos colocar sim mais dinheiro. Por isso que nós votamos aqui que parte dos recursos dos royalties vá para a saúde, por isso nós votamos que parte do recurso dos royalties vá para a educação. O Brasil é um país que melhorou muito nos últimos 30 anos, mas ainda falta melhorar muito. E por isso que nós precisamos fazer um Brasil mais barato, um Brasil mais justo, para que possamos alcançar todos esses benefícios, em especial a saúde e a educação, que é primordial. Como resposta às manifestações, o governo federal propôs 5 pactos nacionais sobre transporte público, saúde, educação, responsabilidade fiscal e a reforma política. Para promover a reforma política, foi proposto um plebiscito que rendeu uma grande quantidade de mensagens aqui para o Alô Senado. Uma dessas mensagens aborda a vasta pauta que caracterizou os protestos. O Fernando César Guimarães, de Santa Luz, na Bahia, diz que acha o plebiscito desnecessário. Ele critica o descaso com a saúde, com a educação, o baixo salário dos aposentados e também o gasto com a Copa. Por fim, ele diz que não concorda com a contratação de médicos estrangeiros para atuar no Brasil. Quem comenta a mensagem do Fernando é o senador Flecha Ribeiro. Eu concordo com você na grande parte do que você fez referência no seu comentário. Primeiro, eu acho que o plebiscito foi uma forma do governo fugir da ação da sociedade nas ruas. Com relação à questão de médicos, eu acredito que possa até haver necessidade de contratação de médicos, mas o Brasil possui esses médicos.
Então, eu concordo com os seus comentários sobre isso. E o que nós precisamos, na realidade, é tratar não só a saúde, mas a saúde, a educação e com mais respeito a todos os cidadãos brasileiros. Com relação aos aposentados, também não deixo de concordar com você. É uma luta permanente nossa aqui no Senado Federal, o sentido de fazer com que os aposentados sejam respeitados, possam ter, ao final da sua vida de trabalho, possam ter condições de viver dignamente. Então, mais uma vez, concordo com o seu comentário que você faz ao Alô Senado, Fernando. Meu nome é Ivani, sou da Samambaia. A minha pergunta vai para os senadores. Pergunta para eles se eles já andaram nos ônibus. Os ônibus são a calamidade pública. A gente anda como se fosse uma sardinha, a gente é maltratado. A situação não é só os 20 centavos, é a situação dos ônibus. Não é só o aumento, é a situação dos ônibus. Vocês têm que andar nos ônibus para saber como é. É terrível. Durante toda a minha vida quase eu andei de ônibus. Eu estou no parlamento, mas até os 33 anos de idade eu só andei de ônibus. E eu concordo com você. Os ônibus são, de fato, uma sardinha. Não só os ônibus, os metrô também. As condições são mínimas. E, por isso, eu tenho apoiado o movimento para melhorar a qualidade do transporte coletivo, dos ônibus e dos metrô, até dos trem. É nesse sentido que esse movimento avança e está dando certo. Então, você está coberta de razão. Conte com o nosso apoio, tem que estar na pauta aqui do Congresso. Nós que falamos de atender a pauta das ruas, dessas manifestações mágicas que eu digo, gigantesca, melhorar a qualidade também do transporte coletivo, além de uma passagem decente, e não essa que está aí, que a população, de fato, mais pobre não consegue pagar. A minha pergunta vai para todos os senadores do nosso Brasil. Senadores, não é a questão dessa nossa briga pelos 20 centavos, não é a questão para ônibus. A questão é que eles recebem esses 20 centavos que, se juntar no final do mês, dá 54 milhões de reais. Por que eles não investem isso no próprio transporte, contratando novos funcionários, novos ônibus e botar um transporte mais decente, pelo menos primeiro mundo, já que nosso presidente disse que nós estamos passando por um primeiro mundo. É isso que nós queremos saber. Por que não isso? Por que não existe uma lei que dê em cima deles para poder fazer um melhoramento de transporte para nós aqui no Brasil? Transporte público de qualidade, saúde de qualidade, padrão FIFA, educação de qualidade, padrão FIFA e transporte de qualidade, padrão FIFA. A ironia tem razão de ser, porque queríamos que tivéssemos os melhores estádios e para isso houve dinheiro público, não foi só dinheiro privado, dinheiro público. O estádio de Brasília, Mané Garrincha, é dinheiro público do povo. E é exatamente, ela tem razão, porque não precisa mais uma lei. Nós temos agências reguladoras que fazem, porque esse é um serviço concedido. O governo local concede a uma empresa a autorização para explorar esse serviço, porque é um serviço público. E essa agência no estado ou no município tem a obrigação de fazer a fiscalização sobre a qualidade do serviço que está sendo prestado. Acho que um país rico e desenvolvido é aquele país em que a classe média deixa o seu carro na garagem e pega o transporte público, porque melhora, inclusive, a própria situação do trânsito, aliviando o congestionamento que é hoje comum nas nossas cidades, com excesso de motocicletas. Por quê? Porque o transporte público é demorado e é caro. Então, ou ele compra uma motocicleta e aí você agrava os problemas, porque as nossas ruas não estão preparadas para esse aumento de um fluxo de transporte que agora está acontecendo, um aumento do número de acidentes, envolvendo inclusive ônibus, que morreram no Rio de Janeiro, morreram em São Paulo, em várias outras cidades. Mas tem que regular e tem que fiscalizar. Não precisa botar lei aqui, que já existe o dispositivo para fazer esse serviço. A minha pergunta vai para todos os senadores. Eu gostaria de saber, em plena segunda-feira, aonde eles estão. Porque eu vim fazer uma visita do curso que eu estou fazendo e eu não vi uns 2 senadores e o presidente da Câmara. Só isso. E eu fiquei muito triste, porque o que eles estão fazendo? Eu queria que eles
mostrasse, falasse para a gente o que está acontecendo, aonde eles estão, em plena segunda-feira. Célia, é que isso aqui é uma tradição. Terças, quartas e quintas são votações, comissões, o pessoal fica aqui. Aí sextas-feiras, sábado e domingos, e também nas segundas, os senadores estão nos seus estados. Aí são encontros, são as federações de indústria, sindicatos, universidades, acontecimentos. É uma agenda cheia. Os fins de semana eles não ficam aqui em Brasília parados. Vão nos seus estados. Aliás, quem do Gama, como a Célia então é do DF, o DF sim, o DF fica em casa. Os senadores do DF estão aqui porque estão em casa. Os deputados do DF também estão em casa. Agora, cada estado quer seus representantes, os fins de semana, em seus respectivos estados. O pessoal não fica aqui no fim de semana, não, descansando de jeito nenhum. A gente trabalha-se mais até correndo os seus respectivos estados, os senadores e os deputados, do que ficar em Brasília. O pessoal ia reclamar. Agora, quem é do DF já está em casa, aí fica aqui. E por hoje é só. A primeira retrospectiva 2013 vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!